Então, muito boa tarde, caras e caros colegas. Muito boa tarde, caras e caros colegas. Dear Commissioner, estamos em condições de iniciar a audição com a Comissária Adina Vălean, que é responsável pela pasta dos transportes. Esta é uma audição conjunta da Comissão de Assuntos Europeus e da Sexta Comissão, a Comissão de Transportes na Assembleia da República. Será co-presidida por mim próprio e pelo deputado Bruno Dias, que representa o Presidente da Sexta Comissão, ainda que ele me tenha solicitado se fosse eu a conduzir os trabalhos, o que muito me lisonjeia, e farei com todo o gosto. Teremos uma grelha de tempos, segundo a qual a senhora Comissária disporá de 10 minutos para uma intervenção inicial. Cada grupo parlamentar poderá formular questões que entender até 5 minutos e a senhora Comissária responderá no final. Antes de dar a palavra à senhora Comissária, queria agradecer a sua disponibilidade, felicitá-la pelo trabalho que tem vindo a desenvolver na Comissão Europeia, desejar que esta sua passagem por Lisboa seja profícua e manifestar-lhe o nosso agrado pela possibilidade que temos desta troca de impressões. Muito obrigado, Adina, e dou-lhe com todo o gosto a palavra. Tem 10 minutos para uma intervenção inicial. Thank you very much, dear Chairman, ladies and gentlemen. You can hear me? Conseguem ouvir? I pressed the button. It's fine, yeah? Sim, parece The que button was o som pressed. estava. So, ladies and gentlemen, thank you very much for taking the time to meet with me. I heard that actually the parliamentarian session didn't start yet, so I really appreciate the fact that you took the time for this meeting. You know, for us, the European Commission is very important to have each time the opportunity É muito importante termos estas oportunidades de entrar em diálogo com membros dos Parlamentos Nacionais, porque because a part of our work, which is based on studies, so on and so forth, you are a very important element in direct contact with the European elemento muito citizens. importante para podermos ter um contacto direto com os cidadãos europeus. E também podem-nos dar a perspectiva nacional e uma contribuição nacional que é de grande valor. Para nós, na Europa, é muito claro que a situação não é igual em todos os Estados-membros, existem ideias diferentes, existem culturas diferentes, as pessoas têm opiniões diferentes relativamente a vários assuntos. Portanto, é muito importante ouvir as vossas ideias e as vossas reflexões para o nosso trabalho da Comissão Europeia. Eu tenho aqui 2 tópicos para discutirmos. A recentemente aprovada o pacote 55, CEF 55, e também a recuperação após a crise pandémica de Covid-19. Relativamente ao pacote 455, nós temos vindo a enfrentar crises persistentes, entre elas a pandemia que nos atingiu com grande intensidade, e agora nós temos a possibilidade, ou pelo menos aquilo que nós propomos aos cidadãos, é que se nós precisamos de reconstruir e fazê-lo de um modo melhor. E este é o principal compromisso da Presidente da Comissão Europeia, a Presidente von der Leyen.
O que é que isto significa? Que reconstruímos melhor, ou seja, fazê-los de um modo sustentável. Este é um dos principais objetivos desta iniciativa. Nós temos 13 propostas legislativas, 5 revisões com o objetivo de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em pelo menos 55% até 2030, comparando com os níveis de 1990. Os transportes são essenciais para a União Europeia, ligando o mercado interno com uma economia competitiva, mas os transportes têm que se tornar também mais sustentáveis e nós precisamos de agir com ambição em prol do planeta, mas sem colocar demasiado peso sobre os nossos cidadãos. Nós precisamos de restringir as emissões em transporte em cerca de 90% até 2050, mas em simultâneo precisamos de valorizar a competitividade, temos de reforçar o mercado único e criar oportunidades e novos empregos e também novas oportunidades para as empresas e para os cidadãos. As 3 propostas sobre as infraestruturas, sobre os combustíveis marítimos, que são oriundos do meu serviço, da área dos transportes e o regulamento das infraestruturas dos combustíveis alternativos tem como objetivo dar uma nova alternativa relativamente a estas infraestruturas. O novo regulamento vai introduzir objetivos relativamente à capacidade de recarga associadas aos número dos veículos elétricos nos Estados-membros igualmente em toda a rede de transportes, e nós esperamos promover a absorção destes transportes em todas as regiões e garantir que estas estações de recarga são disponíveis até 2030. A aviação, o setor está muito descarbonizado porque existem opções muito rígidas, objetivos rígidos. Portanto, as soluções mais importantes na proposta para a aviação civil vai ser os combustíveis alternativos. Entre as nossas propostas estamos a propor um mandato de blending entre os combustíveis alternativos e os tradicionais. E atualmente os volumes existentes são bastante baixos, são residuais atualmente, mas nós esperamos que ao criar esta procura vamos também estimular o mercado para produzir mais volumes. Na área marítima estamos a propor marítimo com zero combustíveis fósseis até 2050, com o objetivo de incentivar os investimentos na descarbonização, que deve ser uma abordagem neutra em termos tecnológicos de carbono. Queremos limitar os custos e queremos também dar tempo ao setor para preparar estes investimentos e, basicamente, os navios mais poluentes vão ter que utilizar a energia elétrica em terra ou tecnologias de energia limpa. Isto vai reduzir significativamente a poluição do ar em áreas costeiras e nos portos. Propomos também ter como objetivo só embarcações de 5.000 toneladas. Queremos garantir a proporcionalidade e ao fazê-lo nós estamos a cobrir 90% das emissões do setor sem colocar um peso excessivo nas PMEs. Um outro tópico muito importante é a recuperação do Covid. Penso que esta crise salientou a importância do transporte, da liberdade de movimento na União Europeia e uma boa coordenação entre os Estados-membros, porque tivemos que, enfim, fronteiras fechadas, o cancelamento de voos afetou muitíssimo o setor dos transportes e, particularmente, aqueles Estados-membros que se baseiam muito nestas áreas, como Portugal. E o certificado digital Covid é um grande êxito. Mais de 350 milhões de certificados já foram emitidos a nível europeu, que são
tem interoperabilidade em 30 países. Penso que também já começaram a utilizar o certificado digital a partir de 1 de julho e eu também acabei de mostrar o meu certificado digital que comprova a vacinação. Estes certificados ajudam a restaurar a aviação, mas um último inquérito junto dos Estados-membros relativamente à situação identificou 15 maneiras diferentes de organizar o processo na Europa. Como podem imaginar, para os passageiros é demasiado complexo. Então a Comissão fez uma comunicação partilhando as boas práticas e as orientações com o objetivo de facilitar o check-in com o certificado digital nos aviões. Temos que verificar este certificado digital só no check-in online da companhia aérea, evitando grandes multidões e filas no aeroporto. Eu acho que eu gostaria de convidar a Portugal também a seguir estas recomendações. E gostaria também de aproveitar esta oportunidade de dar os parabéns aos portugueses relativamente às recomendações do Conselho relativamente uma abordagem comum às viagens no seio da União Europeia. Tiveram a presidência do Conselho até finais de junho e Portugal esteve muito envolvido na última revisão da recomendação. E foi, de facto, um trabalho muito importante para nós e com o apoio dos Estados-membros. Eu gostaria também de agradecer Portugal pelos esforços para apoiar os marinheiros durante a pandemia, porque foi muito importante para garantir as cadeias de fornecimento e fez a diferença para muitos tripulantes, permitindo que eles se juntassem às suas famílias. E com a isenção das viagens também temos a localização dos passageiros infectados com Covid e agora, a nível europeu, criamos uma plataforma de EPLF que irá ligar os sistemas nacionais e Portugal também tenciona estar ligado a este sistema. Algumas palavras sobre as companhias aéreas. Eu sei que em Portugal existe um número sem precedentes de cancelamentos e numa grande crise de liquidez no mês de março, no início da pandemia, e estamos a pensar sobre as opções com um enquadro simplificado para os direitos dos passageiros e apresentamos propostas relacionadas com este assunto no próximo ano. Analisar a necessidade de uma ação regulamentar relativamente à proteção financeira dos passageiros, tendo em vista o risco de insolvência das transportadoras aéreas, e isto vai ajudar a reconstruir a proteção dos direitos dos passageiros. E agora estamos a trabalhar num plano de contingência dos transportes para orientar a nossa resposta em virtude das crises futuras, e Portugal e outros pediram incluir os transportes no âmbito deste plano de contingência para um aumento da resiliência. Do plano português de recuperação e resiliência que já foi aprovado, e sei que já receberam a primeira prestação, visto que este plano não inclui investimento nos portos ou ferrovias, mas sei que o investimento vai estar, enfim, entre as principais prioridades nestes dois modos de transporte, e as opções de financiamento vão ser analisadas, e eu espero que Portugal possa propor os projetos já numa fase madura na primeira fase do concurso Connecting Europe. A verdade é que agora que vai começar o trabalho árduo, porque todos estes planos vão ter que ser implementados, a Comissão vai monitorizar estes pontos, os diferentes marcos com que os Estados-membros se comprometeram. E já foi criada uma oportunidade para o apoio financeiro, e agora
cada Estado-membro é que irá aproveitar esta oportunidade da melhor maneira possível. De outro modo, temos pouco tempo para o fazer e o financiamento pode ser perdido. Enfim, algumas reflexões iniciais e agora vou-vos ouvir e se tiverem perguntas e se eu puder respondê-las, falo com todo o gosto. Obrigado, Senhora Comissária, pela sua introdução a esta nossa reunião, a este nosso debate. Vivemos, de facto, momentos muito importantes na nossa história da União Europeia, de Portugal e do mundo inteiro, no contexto, enfim, de uma crise que se vai desvanecendo, mas que causou enormes impactos e se faz ainda sentir-se duramente. Esta é uma área, sem dúvida, da maior relevância e eu irei, assim, dar a oportunidade aos senhores deputados de diversos grupos parlamentares para questionarem a senhora Comissária de forma que entender é mais conveniente. Darei, assim, em primeiro lugar, a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Intervirão duas senhoras deputadas, a senhora deputada Isabel Neto e Isabel Rodrigues, que gerirão o tempo disponível. Senhora deputada Isabel Neto, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, bem como ao Sr. Presidente da Comissão Parlamentar dos Transportes, cumprimentar a Sra. Comissária e todas as senhoras e senhores deputados e serviços e agradecer a presença da Sra. Comissária aqui, a sua disponibilidade para estar connosco, para nos ouvir e também pelas iniciativas que estão previstas nestes 2 dias aqui em Portugal. Nós temos, obviamente, a Estratégia da Mobilidade Sustentável e Inteligente, que foi aprovada no Conselho de 23 de junho e que define um conjunto de orientações para os Estados-membros. É evidente que a área dos transportes é uma área crucial para todos os Estados-membros e para a própria União Europeia. É uma área crucial no sentido de que depende a qualidade de vida, depende da economia e, como nós vimos aqui em Portugal e sentimos as questões relacionadas com o turismo e com a falta de transporte, mas não apenas no turismo, também os trabalhadores que têm que se deslocar de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e todas as questões relacionadas com o transporte de mercadorias, enfim, toda a Europa, todo o mundo sentiu as dificuldades decorrentes da Covid-19 e as implicações que isso tem no dia-a-dia e como os transportes são uma peça fundamental para que possamos rapidamente retomar as nossas vidas, retomar os nossos projetos e continuar a construir aquilo que é o projeto de cada Estado-membro e também, nesse sentido, o projeto europeu. Eu começaria, Sra. Comissária, se me fosse possível, por olhar para aquilo que foi a proposta da própria Comissão Europeia, que considera que a estratégia tem um déficit de financiamento global de cerca de 230 mil milhões de euros por ano até 2030. E a questão que eu coloco é, obviamente, que este financiamento vai ter de ser suportado em financiamento público e privado, mas se já existe uma ideia, em termos sectoriais, do investimento, quer público, quer privado, quer o investimento que importa em termos de ferrovia, marítimo e de mobilidade, nomeadamente a mobilidade urbana, cujo plano, creio, também ainda vai ser desenvolvido pela própria Comissão. Do nosso ponto de vista, é extremamente importante a questão, não só a que está associada naturalmente a toda esta estratégia, a questão da questão ambiental associada a todas estas alterações no setor, como também da digitalização, portanto são duas componentes que integram os próprios projetos da estratégia e também a sua resiliência, a resiliência do próprio setor. Eu gostaria de, nesta matéria, não tanto focar na questão dos transportes, mas dada a sua dimensão e a sua importância para toda a economia, perguntar se a estratégia está associada àquilo que é a própria resiliência da União Europeia.
Ou seja, nós podemos ter um setor resiliente em si, mas ele ser também perspectivado no sentido de ser um setor fundamental para aquilo que é a resiliência da própria Europa. E isso implica não apenas a resiliência do setor em si nas suas várias vertentes, nas suas várias modalidades, mas também aquilo que é a perspectiva de interligação com os diversos setores da economia ao nível europeu e aqui, neste particular, a sua ligação às pequenas e médias empresas, considerando-as como um motor essencial para a resiliência da Europa. E isto leva-me para uma outra questão que tem a ver com o plano de contingência da União Europeia para este setor, nomeadamente após a crise pandémica, em que as questões de transportes de produtos essenciais, bens alimentares, produtos farmacêuticos, se tornou crucial para a Europa. Uma outra questão que eu gostaria de colocar tem a ver com a matéria de segurança associada aos transportes. Temos hoje infraestruturas críticas na área dos transportes, temos uma expansão no mercado dos drones, temos, enfim, um conjunto de... Temos o cibercrime associado também ao desenvolvimento do digital, associado aos vários setores. E, portanto, peço que conclua, por favor. Eu vou concluir. Deixo esta questão, mas gostaria de deixar ainda um minuto à senhora deputada Isabel Rodrigues. Muito obrigada. Muita pena, mas isso não vai ser possível porque a senhora comissária tem de sair às 5h30. Ora, nós temos neste momento 35 minutos para que a senhora deputada a senhora comissária possa responder. Teremos, portanto, que reduzir as nossas intervenções. Portanto, eu diria que os grupos parlamentares não dispõem de 5, mas de 3 minutos para que a senhora comissária possa ter hipótese de responder, porque tem um encontro ao mais alto nível de seguida. E, portanto, eu daria assim a palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva, do Grupo Parlamentar do PSD, e pedia-lhe, por favor, que não ultrapassasse os 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. É lamentável que só tenhamos conhecimento a esta hora da nossa audição, na medida em que o Partido Socialista já beneficiou de 5 minutos e mais algum tempo de tolerância. Mas, sendo assim, é uma limitação que está imposta à Sra. Comissária. Portanto, quero saudar a Sra. Comissária Adina Valian. As matérias que nos traz são de muito, mas mesmo muito importante para o nosso país, para Portugal, fundamentalmente nesta questão dos transportes e da transição energética, no combate às alterações climáticas. Portugal é um país muito sujeito, do ponto de vista das alterações climáticas, a esse mesmo fenómeno. E, portanto, eu queria lhe dizer que é, no mínimo, curioso que Portugal tenha iniciado a sua presidência europeia com o Ano Internacional dos Transportes, neste caso concreto, ferroviários. E, no mínimo, curioso porque Portugal é hoje nem mais nem menos do que uma ilha ferroviária. Aliás, os senhores, e bem, para alertar para os problemas da interoperabilidade europeia, iniciam amanhã uma viagem na nossa Estação do Oriente até a Eslovénia e vão utilizar 3 comboios diferentes, sendo que 80% do modo ferroviário na União Europeia já assenta sob bitola o IC. Ou seja, os restantes 20% que importa transformar decisivamente para que toda a Europa seja interoperável, portanto, penso que é um volume bastante reduzido face ao investimento necessário de forma global e, portanto, penso que a União Europeia deveria ter uma atenção para Portugal relativamente a este aspecto. De resto, eu diria mesmo que a União Europeia deveria ajudar o governo português a convencer os seus congéneres em Espanha em trazerem a bitola o IC para o nosso país, porque, ao que parece, Portugal não está a fazer este tipo de investimento em bitola e o IC e a tornar-se interoperável na medida em que a Espanha não avança com esses corredores para Portugal, o que é compreensível. Mas o que é que nós, portugueses, temos que fazer, porque somos cidadãos europeus de primeira, para não ficarmos dependentes de um governo que não nos quer fazer, do ponto de vista estratégico, chegar a um conjunto de infraestruturas absolutamente fundamentais para nós e para toda a Europa. E nessa circunstância, portanto, é esta uma primeira questão que lhe deixo. De resto, estamos a fazer investimentos nesta área, por exemplo, no Alentejo, cerca de 800 milhões de euros, que nos vão colocar a uma distância de Madrid
atualmente temos 10 horas e meia para fazer 600 km até Madrid de comboio, mas que depois de 800 milhões de investimentos na ferrovia, na linha do Alentejo, vamos ficar a cerca de 5 horas e meia. Como é que é possível às mercadorias portuguesas, à rodovia, competir com o avião? Ou seja, se o objetivo da União Europeia é colocar limitações ao tráfego aéreo, é limitar o mais possível, dentro do ponto da perspectiva da transição energética, nós estando a 5 horas e meia de Madrid, como é que competimos com as nossas mercadorias? E depois eu pergunto em que estado é que vai ficar a competitividade de Portugal em termos de competitividade das suas próprias mercadorias, porque sabemos de antemão que Espanha se prepara para portajar todas as suas vias rápidas e nessas circunstâncias as nossas mercadorias vão ficar de forma fracionada face àquilo que é a sua competitividade no resto da Europa. Não tenho muito mais tempo, Sr. Presidente, e portanto eram estas duas questões que queria deixar. É lamentável que não me possa colocar sobre o tema da TAP, que para nós também é tão importante. Muito obrigado. Deputado, agradeço a sua compreensão pela situação que de facto é um constrangimento para todos, e dou a palavra à senhora deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a quem peço também idêntica compreensão pela situação. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, da 6ª Comissão, e, obviamente, cumprimentar a Sra. Comissária e toda a equipa que a acompanha, porque, de facto, estamos a falar de matérias de transporte, de mobilidade, necessariamente estamos a falar de questões de alteração climática, de ambiente e da forma como também a própria economia terá que se desenvolver em torno de modos mais sustentáveis. E há, grosso modo, e até indo ao encontro de parte da sua intervenção inicial, dois setores que nos têm preocupado bastante, por razões ligeiramente diferentes. Eu iria começar rapidamente pelo setor aeroportuário e, de facto, questionar, porque não temos muitas oportunidades também de, junto da Comissão Europeia, fazer estas questões, mas, como é conhecido, o processo da nossa companhia aérea, da TAP, está neste momento pendente também da própria Comissão Europeia e, aliás, do nosso ponto de vista, estranhamente, durante vários meses não houve qualquer resposta por parte da Comissão Europeia. Temos alertado e fizemos esse trabalho de alertar aqui ao nosso Governo durante todos esses meses que não podíamos continuar à espera sem ter nenhuma resposta, e quando a resposta veio é para dizer que é necessário mais tempo e estamos perante um plano de reestruturação que tem obrigado a medidas que, do nosso ponto de vista, não são as mais corretas para manter uma companhia aérea como a TAP, com a importância estratégica que tem para a nossa economia, mas também para a importância estratégica que tem a nível europeu e com um nível de embate social do ponto de vista de despedimentos brutal para o nosso país. E continuamos sem saber o que é que a Comissão Europeia, afinal, pretende com este plano, ou se pretende que ele ainda seja alterado, se pretende que sejam ainda despedidas mais pessoas ou não, e portanto, teríamos necessariamente que aproveitar esta oportunidade para questionar também a Comissão Europeia sobre isso. Sobre o setor ferroviário, que tem vindo a ganhar importância nos últimos anos, pelo menos na parte do discurso, seja dos governos, seja até da própria Comissão Europeia, mas do discurso à prática sabemos que vai um caminho grande e, aliás, não por acaso, nos anos 90, especialmente, a partir de determinadas diretivas europeias, houve um declínio, por exemplo, em Portugal, da opção política pela ferrovia em detrimento da rodovia. Isto aconteceu não apenas em Portugal, mas de facto tem havido ao longo das últimas décadas escolhas europeias que têm pressionado também para que a ferrovia, por exemplo, no nosso país, tivesse uma regressão brutal, da qual ainda hoje estamos a sofrer consequências e que temos um caminho muito longo para percorrer. E, portanto, considerando este histórico do ponto de vista da forma como a própria Comissão Europeia ao longo das décadas foi vendo a ferrovia, que agora aparentemente existe um discurso oposto de apoio da ferrovia, mas na prática como é que isto de facto se vai desenvolver? As notícias mais recentes, ontem mesmo, davam nota da viagem que vai circular de Lisboa a Paris, 26 países, 33 fronteiras, etc. Mas é preciso identificar aqui alguns problemas e não falamos apenas
apenas da questão da bitola, porque há outras soluções técnicas para contornar essas mesmas questões, locomotivas com vários sistemas, com sistemas de energia distintos, sistemas de leitura de sinalização, há várias formas, como sabe, de poder ultrapassar esta questão. O problema é que, do ponto de vista europeu, não tem havido esta concertação e isso significa que neste momento estamos com uma regressão do ponto de vista das ligações internacionais que não tínhamos há algumas décadas atrás, e em que em algumas décadas atrás tínhamos mais ligações internacionais do que o que tínhamos agora. E, portanto, perguntar do ponto de vista da Comissão o que é que efetivamente está pensado para passar das palavras aos atos do ponto de vista de um grande plano articulado de ferrovia, que do nosso ponto de vista é o ponto central do ponto de vista da mobilidade para combater também as alterações climáticas e melhorar a mobilidade de passageiros, mas também de mercadorias. Peço desculpa, Sr. Presidente, por ter ultrapassado o tempo. Senhora Deputada, darei agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias e espero que tenhamos tempo ainda de permitir que o Sr. Deputado Carlos Silva coloque a questão que deixou pendente. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, peço também a sua compreensão. Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, cumprimento a Sra. Comissária, agradecendo a sua presença. É uma pessoa muito ocupada, tem uma agenda muito preenchida, temos pouco tempo, vamos procurar aproveitar o tempo. O tempo que a Sra. Comissária tem, numa agenda muito apertada, certamente não permite fazer uma experiência que é, de facto, uma experiência inesquecível, hoje em dia, que é fazer a viagem Lisboa-Madrid de comboio. Começamos às 8h15, a gente um dia há de combinar. Encontramos aqui em Lisboa às 8h15, apanhamos o comboio para o entroncamento e depois apanhamos uma automotora regional, que é um material que tem para aí 50, 60 anos, e que vai para Badajoz, atravessando o Alentejo, dando a volta por Porto Alegre, Elvas, e chega a Badajoz por volta das 4h30 da tarde, onde apanhamos depois um comboio chamado Talgo pendular da Renfe espanhola para ligar a Madrid, onde 12 horas depois, ou mais ou menos depois de sair de Lisboa, chega a Madrid. Esse comboio que chega a Madrid da Renfe já chegava a Lisboa, mas foi uma ligação que foi suprimida. Nós temos a consciência de que 4 pacotes ferroviários depois, a União Europeia tem ajudado muito ao desmantelamento da ferrovia em Portugal. É um problema concreto que nós temos. É que as políticas ao nível dos transportes no nosso país têm sido de muitas promessas de investimento em infraestruturas e desenvolvimento da ferrovia, mas ao mesmo tempo de muito desmantelamento e encerramento de ligações ferroviárias. A ligação ferroviária internacional que nos ligava a França, a Andai, com ligação a Paris, e a Madrid, nomeadamente, os comboios diários que nós tínhamos deixaram de existir. E aquilo que nós hoje temos é o resultado de uma política que tem vindo a ser imposta no sentido de restrições orçamentais profundas, de uma separação contra a natura absolutamente aberrante entre a gestão da infraestrutura e a gestão do transporte ferroviário, e isso tem sido profundamente penalizador para o desenvolvimento territorial do nosso país. E a nossa pergunta é se vamos continuar nesse mesmo caminho, quando se anunciam investimentos que apontam para uma lógica centrípeta de território no contexto da União Europeia, para uma lógica que tem a ver essencialmente com a centralização do ponto de vista até do desenvolvimento e do poder económico em relação à Europa, quando os próprios desafios do combate à epidemia de Covid-19, ainda antes da recuperação pós-Covid, estão a ser muito difíceis de enfrentar, porque no dia em que nós estamos aqui a fazer esta discussão, é particularmente significativo, os trabalhadores da limpeza que fazem a desinfecção dos comboios estão em greve porque não recebem os salários há mais de 3 meses. Nem o subsídio de férias receberam. E é nesse contexto particularmente gravoso que estamos a fazer esta discussão sobre o futuro. A questão da bitola, dos intercambiadores, das bitolas variáveis, é uma discussão técnica que pode ter interesse, mas essencialmente o que está em causa é de facto uma política de desinvestimento e desmantelamento no serviço público, e nomeadamente desmantelamento do setor público da ferrovia. Eu termino com uma questão que tem a ver também com a destruição de postos de trabalho no setor aéreo, o desmantelamento das companhias aéreas de bandeira, a impunidade e o caminho aberto às multinacionais.
Eu pergunto-lhe muito simplesmente, ainda mantém a ideia que uma senhora comissária, sua antecessora, já há umas décadas dizia que o futuro da Europa será ter 4 ou 5 companhias aéreas? E a centralização e a chamada consolidação passa, de facto, ainda por essa estratégia da União Europeia. E se o céu único europeu e aquilo que está previsto ao nível da União Europeia continua a ser esta lógica de privatização, entrega ao mercado e centralização de áreas estratégicas de soberania dos países, como é o caso de Portugal, em que, nomeadamente, a área nomeadamente do Atlântico Norte, além, naturalmente, do controle do espaço aéreo nacional, é uma questão fundamental para a nossa soberania e o desenvolvimento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Deputado, e obrigado também por ter reduzido o seu tempo. Dou agora a palavra ao representante do Partido Pessoas, Animais e Natureza, Nelson Silva. Tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar os senhores Presidentes das Comissões e, obviamente, os restantes colegas. E também começo por agradecer a presença da Sra. Comissária Europeia dos Transportes. Gostaria de lhe falar de 2 temas. A ferrovia, que já foi aqui mencionado várias vezes, e o aeroporto do Montijo em particular. A ferrovia é, de facto, essencial para a descarbonização do setor dos transportes. E relembro que foi já há uma década que a Comissão Europeia adotou o roteiro para uma zona única de transportes europeus que defende a criação de um espaço ferroviário único europeu. Nas últimas décadas em Portugal, o desinvestimento na ferrovia tem sido marcante. Desde 2016, que foi sinalizada pelo governo português a intenção de reverter esta situação. Contudo, na prática, a execução de investimentos é para já muito baixa. O Plano Nacional de Investimentos até 2030 apenas prevê uma ligação à Europa via Vigo. Para que se possa assistir a uma verdadeira ligação de Portugal à Europa em ferrovia, é essencial uma ligação rápida a Madrid, que não está nos planos do governo português concretizar. Aliás, uma ligação que por diversas vezes a própria Comissão Europeia tem referido, bem como o Governo espanhol e as populações transfronteiriças. Pergunto-lhe assim, se concorda que para um país periférico como Portugal, a ligação ferroviária à Europa é crucial, tanto mais que está previsto o desenvolvimento dos portos nacionais e é fundamental assegurar que o transporte de mercadorias é realizado por via ferroviária e não rodoviária. Depois, tal como a Sra. Comissária Europeia referiu, e bem, Portugal não tem investimentos em ferrovia no PRR, o que está previsto no âmbito dos fundos europeus para o período 2021-2027. Para quando está prevista a revisão da legislação da União sobre corredores de transporte ferroviário e sobre a rede transeuropeia de transportes? O PAN é profundamente contra a solução de localização de um aeroporto no Montijo, seja pelos impactos ambientais, seja pela irracionalidade de se construir um aeroporto que estará submerso em menos de 30 anos, seja pela segurança das pessoas, devido ao risco de bird strike, e também devido aos impactos na saúde e qualidade de vida das pessoas que moram em Lisboa e na área de influência do aeroporto do Montijo, por motivos de degradação da qualidade do ar e do ruído. Adicionalmente, decorre uma investigação judicial ao processo de avaliação de impacto ambiental do aeroporto do Montijo por denúncias de corrupção. Esta solução tem sido amplamente contestada por cientistas e organizações do ambiente nacionais e internacionais, correndo inclusive processos em tribunal, e sabemos que já foram efetuadas denúncias junto da União Europeia. Pergunto-lhe se tem conhecimento deste processo e que diligências estão a ser tomadas a nível europeu. Muito obrigado. Senhor Deputado, pela sua capacidade de síntese. Eu, aliás, iria agora ainda dar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva para ele completar as questões, mas ele, entretanto, ausentou-se momentaneamente, mas como temos ainda 2 ou 3 minutinhos, daria ainda a palavra à Sra. Deputada Isabel Rodrigues, que não pôde intervir inicialmente. A deputada Isabel Rodrigues está a seguir-nos.
Agradeço ao Sr. Presidente a gentileza de me conceder este minuto. Peço, por favor, que seja sintética. A senhora deputada Serei muito Isabel está a falar sintética. do meio do Atlântico, dos Açores, presumo. Não estou. Estou na Assembleia Sim, da sim. República, no meu gabinete, devido aos constrangimentos da Covid. A minha questão será rápida. Também vou retomar a proposta apresentada pela Comissão relativa à Estratégia de Mobilidade Sustentável e Inteligente e um dos objetivos aí afirmados, que é o de tornar a mobilidade justa e equitativa para todos, e onde se reconhece a importância das ligações de transportes públicos para as regiões ultraperiféricas e para as ilhas. E lembro que o Conselho Europeu, quando subscreveu e aprovou esta estratégia, lembrou a importância do diálogo da Comissão também com os Estados insulares e com as regiões. Há uma questão que me preocupa e que me parece que não é suficientemente abordada nesta comunicação, que é a grande dependência do transporte aéreo nas ligações dentro destas regiões e para as ligações ao continente europeu. E importa ter em conta que o transporte aéreo nos arquipélagos ultraperiféricos serve pessoas que se deslocam em trabalho, serve estudantes, serve doentes e servem itinerários onde o transporte marítimo não pode ser considerado uma alternativa adequada. Mas serve também, por exemplo, no caso dos Açores, a exportação de bens rapidamente perecíveis e muito importantes para a economia regional, como é o caso do pescado. Ora, uma das propostas que está nesta comunicação é uma restrição à definição de obrigações de serviço público nos voos de curta duração. Quem conheça um arquipélago como os Açores saberá que nós conseguimos fazer ligações marítimas todo o ano entre o Pico e o Faial, mas, por exemplo, entre o Pico e São Jorge já seremos profundamente condicionados pelas condições do mar. E, portanto, a questão, Senhora Comissária, é qual é a visão que a Comissão tem para situações tão específicas como são a das regiões ultraperiféricas e arquipelágicas, quer relativamente a esta questão das obrigações de serviço público, quer numa fase que não se colocará imediatamente, mas que concluo já, Sr. Presidente, mas que se colocará no futuro, que é a questão do investimento que será necessário fazer em navios e aeronaves de emissões zero. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Carlos Silva, penso ainda que podemos conceder-lhe 2 minutos para a pergunta que deixou pendente. Sim, faz favor. Depois, enfim, retiramos estes 2 minutos à intervenção final da Sra. Comissária. Obrigado pela compreensão. Portanto, o tema tem que ver com o plano de reestruturação da TAP, ou seja, os trabalhadores ficaram ensanduichados entre os conflitos do Governo e do Ministro, neste caso, e um plano de reestruturação muito duro e que, pelos vistos, não existem garantias que não venha a ser mais restritivo. E era exatamente essa questão que eu queria colocar, é que se depois da redução de cerca de 25% dos postos de trabalho, reduções significativas de rendimentos dos trabalhadores, de um despedimento coletivo de mais 82 trabalhadores, se ainda vai ser necessário, isto depois da investigação aprofundada promovida pela União Europeia, a TAP ter mais restrições naquilo que é o seu plano de reestruturação. Ou seja, Portugal os seus contribuintes têm assistido à utilização de milhares de milhões de euros numa empresa que se encontra, para resgatar uma empresa que se encontra moribunda, mas que o Governo insiste sem qualquer sobressalto, por mera opção ideológica, em anunciar que é estratégica e não explica o racional desta intervenção. Pelos vistos, não explica no país, mas também tem dificuldades em explicar na Europa, porque muito provavelmente, depois do plano ter sido apresentado à Europa por volta de fevereiro, março, era expectável já termos uma resposta em junho, e o que aconteceu é que a investigação aprofundada levou a que para mais 3 meses de atraso neste plano de estruturação. Quando se assiste a uma animada, muito investimento na área aeroportuária, com investimentos grandes na aquisição de novos aviões, com contratação de trabalhadores, em muitas das empresas concorrentes da TAP, o que temos na TAP é que a TAP ainda nem sequer começou o seu plano de reestruturação. E, portanto, a pergunta que eu faço muito diretamente é se eventualmente prevê
que venham a ser necessárias mais restrições no plano de reestruturação da TAP. Porque, objetivamente, se não fossem necessárias mais restrições, muito provavelmente a Comissão Europeia já teria autorizado o plano de acordo com aquilo que era a pretensão do Governo no primeiro plano. Portanto, era a questão que lhe deixava, Sra. Comissária. Muito obrigado pela compreensão. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Comissária, sei que, de facto, terá de ter uma enorme capacidade de síntese para responder a todas estas questões, mas estou certo que dará as respostas que os senhores deputados aguardam. Tem a palavra a Sra. Comissária. Thank you very much. Muito obrigada. Tocaram em muitas questões que têm uma importância muito relevante. Claro que é muito preocupante. Quando nós falamos da resiliência do sistema, claro que nós temos que pensar também na dimensão social do sistema de transportes. Os preços acessíveis, preços para os utentes, mas também as condições para os trabalhadores do setor dos transportes. Nós sabemos a nível europeu que temos uma falta preocupante de trabalhadores no setor dos transportes e em muitos setores, por exemplo, nos transportes ferroviários e na Marinha. Temos também trabalhadores muito qualificados na aviação, com questões significativas em termos de competição, e na Comissão tentámos encorajar e criar, através de plataformas e o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, tentámos aumentar a atratividade destes setores para as mulheres e para os jovens, porque vamos precisar deles se todos os nossos planos com a digitalização, com a sustentabilidade e com as novas tecnologias tiverem êxito, e também vão ser necessárias novas competências. Portanto, há muito ainda a fazer nesta área para o setor dos transportes, do ponto de vista dos trabalhadores. Também a conectividade das pessoas e os preços acessíveis. Falaram sobre as ilhas, perguntaram-me sobre as regiões ultraperiféricas. Eu penso sempre que temos que dar muita atenção, porque a situação, como eu disse desde o início, muitas vezes é muito difícil de compreender para um Estado-membro ou um comissário da Comissão Europeia de um país que não é uma ilha, qual é a situação de um país com tantas ilhas. Precisam de aeroportos, precisam da aviação, não se podem dar ao luxo de perder estas conectividades. E aqui compreenderam muito bem. É igualmente verdade que nós podemos fazer mais em termos da sustentabilidade dos aeroportos e a sustentabilidade dos portos. Porque não é assim tão complexo nem tão dispendioso. A Comissão vai ter muitas oportunidades em termos de instrumentos de financiamento, particularmente nesta área. Por exemplo, neste plano de recuperação, os aeroportos, não obstante a sua dimensão, se quiserem apresentar o projeto para se tornarem sustentáveis em termos ambientais, ou seja, fazer investimentos na sustentabilidade do aeroporto, vai-se aceitar este financiamento, não obstante o tamanho do aeroporto, grande ou pequeno. As obrigações de serviço público, a única coisa que vai entrar em vigor e que é diferente, vai ser um concurso competitivo. Nós vamos convidar todas as pessoas que quiserem oferecer estes serviços, esta obrigação de serviço público, e que quiserem concorrer, podem fazê-lo. Portanto, encorajemos que possam entrar, particularmente para as áreas remotas e para as ilhas. É absolutamente essencial ter um operador de serviço público. O plano de contingência, já falei um pouco, nós estamos a continuar as discussões sobre este plano, tem diferentes perspectivas. Aquilo que vai ser desencadeado se ocorrer uma crise.
em termos de manutenção da integridade da rede, a integridade das operações, a segurança dos trabalhadores dos transportes. Há tantas lições que nós aprendemos durante a pandemia, porque naquele momento em que os caminhões estavam em fila nas fronteiras, os trabalhadores, os motoristas estavam todos juntos, portanto, e representavam um risco para a sua segurança e saúde. Portanto, a questão é uma digitalização de todos os documentos que são necessários serem mostrados às fronteiras e que seja feito tudo digitalmente para que possa ser diminuído o risco para os motoristas, para que possa tornar-se a regra. E tomamos boa nota daquilo que pode ser melhorado. Relativamente à pandemia, nós não tínhamos fundos especiais, mas o regulamento modificado para as ajudas estatais permite que os Estados-membros podem ser mais flexíveis na concessão de apoio às companhias que foram gravemente atingidas, e muitos Estados-membros escolheram ajudar as suas companhias aéreas. Eu sei que a TAP também foi apoiada. Se não estou enganada, teve uma ajuda de 1,2 mil milhões. É claro que isto foi questionado pela Ryanair. Este apoio foi aprovado. Não sei mais pormenores sobre o caso da TAP. Está nas mãos dos meus colegas da competição, ou da concorrência. É mais uma questão não tanto do setor dos transportes, mas mais do setor da concorrência. Eu sei como a TAP é importante para vós. Eu própria que venho da Roménia, temos também a TAROM, que é uma companhia aérea do Estado, e que também não está em boas condições, mas eu sei quão importante é para os cidadãos. É um ativo nacional. Temos esta companhia aérea nacional e é muito importante apoiá-las. Alguns países tiveram êxito nesta defesa e apoio e reestruturação das companhias aéreas, outros perderam as suas companhias, e eu desejo o melhor para que possam manter a TAP numa situação competitiva. Relativamente às ferrovias e à aviação, claro que os transportes ferroviários são muito importantes, desde que os líderes dos Estados-membros decidiram que devemos reduzir as emissões de CO2, definiram um objetivo e temos que encontrar as maneiras certas de alcançar este alvo, e o transporte vai ter que reduzir em 90% as suas emissões, o que é um número avassalador. Para além de reduzir as emissões, temos que encorajar a utilização dos modos de transporte, meios de transportes que são sustentáveis, e o mais sustentável é a ferrovia. Por conseguinte, temos que apoiar a ferrovia. Pensamos em muitas maneiras de o fazer. Por um lado, os fundos no mecanismo de conectividade da Europa, 70% destes fundos são a ser utilizados exclusivamente para os projetos das ferrovias. No próximo mecanismo vai acontecer a mesma coisa. No plano de recuperação e resiliência, não sei se Portugal vai ter um investimento nesta área da ferrovia, mas outros países têm. Portanto, existem um dinheiro europeu para as infraestruturas, nós estamos a apoiar os projetos e estamos a tentar lidar com os atrasos, porque isto acontece também em Portugal. Nós temos legislação para simplificar os procedimentos, para termos um único gabinete para lidar com todos os procedimentos administrativos, para todos os concursos, etc., para estes projetos de infraestrutura, para que possamos solucionar estes atrasos burocráticos.
e temos o 4º pacote de ferrovias que entrou em vigor no final do ano passado, nos pilares do mercado e técnico, e é muito importante pô-lo em prática. É muito difícil dizer aquilo que não funciona se não estamos a conseguir implementá-lo. E eu não estava diretamente envolvida, mas é lógico, se todos aderirem ao pacote das ferrovias, o pilar do mercado e o mercado técnico, tudo bem, vamos implementar e ver como é que irá funcionar. Se nós não estamos a pôr em prática, não nos podemos queixar. E agora, de facto, há um impulso especial em diferentes países para os comboios de longa distância, os comboios de noite, mas têm que ser viáveis economicamente, porque nós não podemos subsidiar tudo, de outro modo não existem fundos para todos estes subsídios. Nós estamos a elaborar um estudo na Comissão para identificarmos exatamente os obstáculos para a viabilidade económica destes projetos e sabemos, por exemplo, que as pessoas preferem o comboio ao avião, mas para distâncias curtas ou médias, não mais de 3 horas. Se demora mais de 3 horas, as pessoas preferem ir de avião, o que é lógico. Nós estamos agora a lidar com estas questões e estamos a estudar e vamos propor um plano de ação para estimular os transportes ferroviários de longa distância e vamos fazê-lo já no outono. Relativamente aos transportes de carga, vamos propor a revisão do regulamento desta área, particularmente os corredores de carga, para que nós podemos alinhar os corredores de carga e também as redes europeias. Há muito a fazer, nós temos uma lista de coisas a fazer, mas ao fim e ao cabo não somos só nós que não vamos nós que fazer os investimentos, nós vamos incentivar, mas em última análise vai ser a disponibilidade política dos Estados-membros em termos de investir, em termos de promover estes projetos e também o interesse dos cidadãos em poderem ter acesso a estes serviços. E, finalmente, embora muito importante, também amanhã nós vamos lançar este comboio expresso Connecting Europe. Supostamente teria começado durante a presidência portuguesa, para começar em Lisboa. Entretanto, houve atrasos devido à pandemia, mas de facto nós temos 3 comboios, exatamente da diferença das bitolas. Temos o comboio ibérico para Portugal e Espanha, depois temos na bitola continental um outro comboio e temos também o comboio dos Balcãs, que é um outro ainda. E, de facto, vai ser uma grande oportunidade para falarmos sobre comboios e os obstáculos que existem e nós esperamos que, no final desta viagem, deste exercício, nós possamos já enumerar todos os obstáculos e as dificuldades que nós enfrentamos numa viagem através da Europa. De país para país, para podermos saber de que é que nós estamos aqui a falar. Porque parece, enfim, que isto é muito bonito, mas se nós não identificarmos quais são de facto os problemas e precisos, não sabemos como solucioná-los. E é verdade que em alguns Estados-membros da Europa, alguns destes serviços funcionam muito bem. Podem imaginar Bélgica, Holanda, França. É muito fácil aqui falarmos de coisas novas, mas num país como o meu, onde a infraestrutura ferroviária é muitíssimo antiga, da era comunista, e existe uma enorme falta de investimento, é muito mais difícil falar sobre reconstruir a infraestrutura com os investimentos certos. Enfim, para decidir se o melhor são os comboios de noite ou os comboios de longa distância. Nós reconhecemos as diferenças existentes na Europa, fazemos o melhor para apoiar as ideias, tentamos facilitar
a perspectiva comercial destes projetos, não estarem simplesmente dependentes dos subsídios estatais. E, finalmente, falámos do céu único europeu e a privatização das companhias aéreas. Não é da nossa competência. O céu único europeu será muito positivo porque existe uma enorme pressão no setor da aviação para a descarbonização e o passo lógico da descarbonização é tornar os voos mais eficientes, em vez de andarem sempre em zigue-zague, e introduzir também a digitalização também na gestão do tráfego aéreo. Mas eu sei que muitos países opõem-se a este setor que é muito conservador da gestão de tráfego aéreo, e a nossa proposta já foi, infelizmente, muito diluída, para grande pena minha. Nós enviamos muitas ideias de Bruxelas, mas é muito importante ouvir as vossas opiniões, porque, como eu disse, as experiências nacionais contam muito, mas também a voz nacional. Porque se Portugal não fala sobre as suas ideias, ou como esta ideia seria boa para os seus cidadãos, alguém vai dizer isto é uma boa ideia, então tudo bem, esta ideia pode ir para toda a Europa, mas muitas vezes isto poderia ser um erro. Eu estou muito satisfeita por me terem recebido aqui, neste maravilhoso Parlamento, e muito obrigada por me terem recebido enquanto ainda estão de férias. Muito obrigada por esta oportunidade. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Comissária. Foi uma troca de impressões útil, que penso que ajudou a conhecer melhor as nossas preocupações, e também agradecemos as informações que nos trouxe. Sei que está muito condicionada pelo tempo e peço aos colegas de facto esse constrangimento, mas que era inultrapassável à partida. E uma vez mais, Sra. Comissária, muito grato pela sua disponibilidade e desejo a continuação do sucesso nas suas funções. Muito obrigado. Está encerrada a audiência. Muito obrigado.